início de Efésios. Eu sei que vocês estão terminando Gênesis, né? Se for esperar até chegar em Efésios, se passar por toda a Bíblia, vai demorar um pouco, né? Mas a gente vai fazer uma pequena interrupçãozinha e dar uma olhada aqui em Efésios. E eu dei esse título para aquilo que o texto apresenta, a visibilidade do invisível. O Deus triuno se revela na redenção em Cristo. O texto vai falar muito claramente, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui, para cima ou para baixo? Aqui, desce, e aqui, baixa. Tá ok. Tá. Então, vamos ver aqui. Não, esse não, é o outro. Isso. Ok, aí tem o texto na tela para vocês, se alguém quiser acompanhar aqui, tem uma versão um pouquinho diferente, provavelmente da sua, que é a Almeida 21, essa aqui é a nova versão transformadora. Eu vou ler dela, é mesmo texto originalmente falando, com algumas adaptações e algumas coisas um pouquinho mais contemporâneas. Então eu vou ler o texto e depois a gente vai, então, falar sobre ele. O apóstolo Paulo que escreve essa carta, ele diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, de nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta, o mistério, a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá toda a autoridade, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Primeira parte do versículo 13, e aí a segunda parte, pouco abaixo. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém. Por incrível que pareça, esse texto é uma só sentença na língua original, no grego. É como se você fosse lendo sem fazer esses pontos, essa pontuação que nós temos nas nossas traduções. A ideia de Paulo é de que esse texto fosse entendido como uma unidade indivisível. Um parágrafo, uma perícope, um bloco de pensamento em que nós encontramos aquilo que revela basicamente, fundamentalmente, o plano, o propósito de Deus quanto à redenção do ser humano e do universo. Então, do versículo 3, especificamente, até o versículo 14, é como se fosse uma só sentença, e vocês observaram
que no texto nós temos referência a Deus Pai, temos referência a Cristo, o Filho amado, e temos referência ao Espírito Santo. É um texto trinitário. É um texto que mostra a pessoa de Deus, o ser de Deus, trabalhando, agindo especificamente na obra da redenção, e centralizando esse seu agir na pessoa do Filho, que é aquele que nós confessamos aqui como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um texto muito interessante, absolutamente fascinante, porque ele nos mostra Deus por dentro. Nós vemos quem Deus é, um dos textos mais explícitos no Novo Testamento para nós entendermos a pessoa de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus. Por isso ele é tão importante e é fundamental para aquilo que nós queremos entender como sendo a fé cristã. Esse texto ele tem um formato também interessante, porque ele tem a forma de bênção. Essa é uma herança judaica. A Bíblia hebraica muitas vezes começa um texto dizendo: bendito Deus, Baruch Adonai, no hebraico. Depois ele pode conferir isso, porque ele está fazendo hebraico comigo. Bendito Deus. Né? E tem diversos textos assim. E esse é um texto paulino em que ele começa dentro desse modelo que ele aprendeu mesmo, sendo judeu antes de encontrar a Cristo, e que ele levou adiante, sendo cada vez mais importante esse agir de Deus, e por isso também a reação de louvor, de agradecimento a Deus, como ele fala aqui tantas vezes. Então é um texto que apresenta esse contexto também de adoração. Diversas vezes no texto ele vai dizer assim: para o louvor da sua glória. No versículo 6, 12 e depois do 14. E é um texto, como eu falei antes também, que abre uma carta que vai trabalhar especificamente a vida da igreja e do cristão no mundo. Efésios é isso. A carta aos Efésios, uma igreja, provavelmente uma igreja grande, com diversas igrejas satélites ao seu redor, na região da Turquia, no lado, vamos dizer assim, sudoeste da Turquia, naquilo que é hoje a Turquia. Na época era uma cidade importantíssima, e Paulo escreve a essa igreja, a esse grupo de igrejas que está ali ao redor dessa região, trazendo então, a partir desse texto, diversos referenciais importantes para a vida e para os relacionamentos. Quer dizer, o que ele diz em essência é que o relacionamento com Deus é essencial para o relacionamento que você tem com qualquer pessoa e com qualquer coisa no mundo. Você olha para o capítulo 2, Paulo vai falar que Deus fez de dois povos um só povo. Do judeu e do gentil fez um. Derrubou a inimizade, a muralha que separava, fez um só. Ele vai dizer no capítulo 4 que a igreja vive dentro de um aspecto de comunidade, de interação, de relacionamentos, que muitas vezes são um pouco complexos. A gente sabe muito bem disso, vocês certamente têm essa experiência, como eu também tenho, dentro da minha própria comunidade. Nem sempre a vida em comunidade é fácil. A gente, às vezes, pisa no calo um do outro, né? E por isso a igreja, desculpe eu dizer isso, mas a igreja é lugar de conflito. Mas é o lugar da resolução de conflito também. É onde isso é possível. Porque em outros lugares tem conflito e não tem resolução. A igreja tem o perdão, tem o pedir perdão, tem a possibilidade de você viver em harmonia a partir de Cristo. Então, o texto vai falar sobre esse aspecto ao longo de Efésios. Se você chega no capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar dos relacionamentos familiares. Marido e mulher, pais e filhos. Depois ele fala do serviço, do trabalho, no capítulo 6. Então é um texto riquíssimo esse, mas a base daquilo que é a vida dos relacionamentos da comunidade cristã, internamente e no mundo, está aqui no capítulo 1, porque ele fala da Trindade. Ele fala do relacionamento interno de Deus.
E a partir disso nós temos aquilo que a gente poderia chamar o modelo para nós. Nós temos o modelo daquilo que significa relacionamento a partir da estrutura interna do próprio Deus. Então nós queremos ver aqui rapidamente alguns aspectos que Paulo nos apresenta. É claro que esse texto é riquíssimo, nós não temos como abordar tudo aquilo que o texto diz em todas as suas minúcias. Se fosse assim, o nosso culto deveria até 6, 8 da noite, mas não vai ser possível. Eu acho que vocês vão sair antes de eu terminar, né? Então nós vamos usar o tempo disponível aqui para dar alguns destaques mais consideramos mais importantes naquilo que o texto nos apresenta. De vez em quando eu preciso tomar um pouquinho de água aqui porque está muito seco. O microfone também precisa um pouquinho, pelo jeito. A primeira coisa que o texto nos apresenta é o agir de Deus Pai dentro daquilo que é a história da redenção, da salvação. E aqui o texto vai levar, nos versículos 3 até o versículo 6, o nosso olhar para a eternidade passada. Aquilo que ele fala de antes da fundação do mundo, antes de Deus começar a criar as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, até chegar a nós. É claro que ele vai fazer isso bem resumidamente aqui, mas de uma certa forma ele vai dizer, olha, você já estava na mente de Deus antes do mundo ser criado. Antes do ser humano aparecer nesse mundo, ele já havia pensado em você e naquilo que ele tinha para a sua vida. E é essa a extensão daquilo que o texto vai nos apresentar nesses versículos de 3 até 6. E eu diria que nós temos aí nessa frase uma espécie de resumo daquilo que ele vai apresentar. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos adota como filhos. Esse é o clímax daquilo que ele vai dizer aqui até o versículo 6. Nós cantamos no primeiro hino aqui que ele nos adotou. Nós louvamos a Deus porque ele nos adotou como seu povo, mas individualmente como seus filhos e filhas, né? E isso é colocado na dimensão muito interessante e extremamente fascinante da filiação a partir do Filho, que é Cristo. É o Pai de Jesus Cristo que nos adota como filhos. Faz diferença pensar assim. Por quê? Porque a obra de Cristo, que vai ser o centro daquilo que o texto vai falar mais adiante, a pessoa do Filho que revela quem é o Pai, nos dá essa condição de sermos, por Deus, pelo Pai de Jesus Cristo, adotados como filhos também. Autores antigos disseram que ele se fez como, o Filho se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser filhos. Quer dizer, essa é a realidade que ele vai trabalhar aqui, mas ele começa dizendo isso: todo louvor seja dado ao bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai culminar na adoção. Não é maravilhoso pensar nisso? Nós somos filhos e filhas de Deus por causa daquilo que ele fez por nós, por meio do seu Filho, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. É simplesmente isso, que é algo absolutamente fora da realidade, extraordinário daquilo que nós entendemos por natural e normal. Mas tem uma sequência que o texto nos apresenta e que eu quero que nós sigamos aqui. Eu coloquei alguns sinalizadores disso, mas eu vou colocar algumas palavras para ajudar, né? Alguns desses gestos vocês já conhecem, mas talvez seria bom dizer, por exemplo, que o primeiro fala sobre bênção. O texto nos diz que Deus nos abençoa. Literalmente o texto diz o seguinte, na língua original grega: o Deus abençoado, ou Deus bendito, é Ele que nos abençoa com bênção espiritual a partir da sua habitação, as regiões celestiais ou os domínios celestiais. Quer dizer, é bênção, 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 né? É o Deus que abençoa, o Deus que nos faz receber bênçãos a partir daquilo que é a fonte
da bênção que é o próprio Deus, a concessão de dádivas e bênçãos que nós não merecemos. Quando fala sobre bênção na Bíblia, obviamente a ideia é de alguma coisa que vem como produto da graça de Deus, da livre iniciativa divina, porque nós não temos como torcer o braço de Deus para ele fazer coisa alguma por nós. Você sabe essa expressão, né? Torcer o braço de alguém para que ele faça alguma coisa. Tem muita gente que tenta torcer o braço de Deus, né, para ver se ele dá um jeito em você, faz alguma coisa por você. Não é assim que funciona. Deus é o autor da bênção e aquilo que nós recebemos é concessão da sua parte. A bênção maior que ele nos dá é o fato de ele nos amar. O texto nos diz que ele nos abençoou em Cristo com bênçãos espirituais, versículo 3. Mas o versículo 4 diz que antes de criar o mundo, antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos amou. O que Deus viu em nós para que nós pudéssemos ser amados por Ele? Você já sabe da resposta, né? Ele não viu nada. Você sabe aquela ideia assim de que você conhece uma pessoa, vê pela primeira vez, né, e você simpatiza com a pessoa. Parece que é mais fácil demonstrar amor quando você simpatiza por uma pessoa, né? De repente você percebe alguma coisa em comum, alguma coisa que é interessante naquela pessoa. Outros você não tem tanta vontade de amar assim, porque não são tão interessantes, né? Você não tem tanta ligação e afinidade. Deus não tinha afinidade nenhuma conosco naquilo que Ele viu de nós. Ele vê uma humanidade caída. O Salmo 53, que nós meditamos aqui no começo do culto, ele vê uma humanidade que, inclusive, tem um fenômeno absurdo, que é o ateísmo. O texto do Salmo 53 diz assim: o tolo diz no seu coração, não há Deus. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ninguém nasce ateu. As pessoas se convertem ao ateísmo. Já percebeu isso? Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce dizendo, Deus não existe. Elas têm que ser convencidas disso. Elas têm que chegar a essa conclusão. E aí vem os argumentos racionalistas, humanos, que tentam demonstrar para a pessoa por A mais B que Deus não existe. Tá? E que é melhor viver sem Ele, porque afinal de contas Ele não existe mesmo. Tem aí, hoje em dia, isso está muito na moda, né? Em alguns círculos por aí, tem um cientista britânico chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro que foi traduzido para o português alguns anos atrás, Deus, um delírio, dando essa noção, né, de que Deus não existe. É melhor você viver a sua vida do jeito que é, porque afinal de contas não vai fazer a menor diferença. Nós somos amados em Cristo, mesmo sendo tão perversos, mesmo sendo tão ruins, mesmo sendo aqueles que não inspiram em Deus qualquer simpatia. E o amor é isso. O verdadeiro amor, inclusive o amor entre as pessoas, nos relacionamentos, se não for a partir disso, não dura. E por isso você está vendo aí ao redor o que acontece com casais que casam, separam, né? Minha esposa e eu somos casados há míseros 43 anos. Comemoramos agora, no começo de março, 43 anos de casados. Tem um colega meu que a sogra foi procurar um cartão para dar de presente para a filha e o marido, o genro, que estavam completando 25 anos há pouco tempo, uns 3 anos atrás, e ela entrou numa papelaria e não encontrou nenhum cartão de bodas de prata de 25 anos. Por quê? Porque não tem demanda. Ninguém chega lá. Quer dizer, nós temos que entender que o amor transcende simplesmente a simpatia, porque nós compreendemos isso a partir de Deus e como Deus nos ama. Deus nos vê como pecadores, mas mesmo assim nos ama. Por isso, Jesus diz no Sermão do Monte que nós devemos amar até os nossos
inimigos. Amar o inimigo não significa morrer de amores por ele. Significa ter um olhar que leva em consideração o outro e as suas necessidades e procura o bem do outro, mesmo que ele não procure o seu bem. É isso que Deus faz em Cristo. Ele nos amou. E o texto nos diz aqui na sequência, usando palavras um pouquinho mais específicas, que esse amor se expressa no fato de Ele nos ter escolhido em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Você sabe que você foi escolhido se você disse para Deus em Cristo e o Evangelho seu sim? É estranho isso, né? Porque o texto lá de Efésios 2:8 nos diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós. Isso é um texto bem conhecido de Efésios, está aí no capítulo seguinte. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela fé. Nós cremos em Deus. É como se você visse um portal em que, uma porta, num portão, está escrito assim: se você crê, entre. Você crê e você entra. Aí depois que você entrou, você olha para trás e diz assim: você foi escolhido por mim. Nós não conseguimos resolver esse mistério, né? Deus não diz assim: está aqui a lista dos escolhidos. É o Tite fazendo a seleção brasileira, né, para a Copa América agora. Não tem uma lista disponível dos escolhidos para que você saiba quem são os escolhidos. Aí você até pode pensar no contexto brasileiro de ficha limpa e ficha suja, com o político, e pensar: quem é ficha limpa? Todo mundo é ficha suja. Todo mundo dos escolhidos é ficha suja. Mas nós somos agraciados por Deus de uma maneira maravilhosa, que transcende, que vai além do nosso entendimento. Isso, essa palavra exprime. Nós somos escolhidos. Ao mesmo tempo, nós somos destinados para um propósito. Predestinado significa isso. Predestinados para Ele. Primeiramente, é esse o sentido da santidade. Somos separados para Deus, consagrados a Ele, para Ele nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí vem: adotou. Ele nos amou, depois de nos abençoar, Ele nos escolheu, predestinou e Ele nos adotou. Essa é uma metáfora, uma figura que Paulo usa frequentemente nas suas cartas. Ele diz lá em Romanos 8 que Deus nos adotou e que por isso nós podemos chegar diante de Deus e dizer para Deus: Abba, Pai. Expressão aramaica que significa pai, né, que era a língua que Jesus falava, que Paulo também conhecia lá naquele período. Nós podemos chamar Deus de Pai, por causa daquilo que Ele fez por nós em Jesus Cristo. O Deus que é Pai de Jesus Cristo nos adota como filhos. Essa é a principal bênção das inúmeras bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus, como Paulo diz aqui. Essa é a principal, porque a partir dessa nós podemos viver uma vida transformada e diferente. O texto continua nos apresentando especificamente aquilo que o Filho faz. E essa é a parte de maior concentração do texto de Efésios capítulo 1. A partir do versículo 7, ele vai dizer que pelo Filho amado, por meio dele, Deus realizou a nossa redenção e reconciliou consigo mesmo não só a humanidade, mas céu e terra. Interessante que o texto vai falar que tudo que Deus produz e faz por nós é fruto da sua graça. O versículo 6, que termina a parte anterior, vai ser redundante, vai dizer a mesma coisa diversas vezes, né? Para dar ênfase. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós. Esse derramar, na língua grega, significa a graça que Ele agraciou
que Ele deu de graça para nós. Quer dizer, Ele está carregando a expressão para dizer que nós recebemos da sua parte aquilo que nós não merecemos, mas Ele concentra a sua atenção no finalzinho do versículo 6 na pessoa do Filho. Ele é a expressão máxima dessa graça de Deus. Porque quando o Filho de Deus vem ao mundo e se torna como um de nós, como diz lá em João capítulo 1, o Verbo, o Logos de Deus que se faz carne e habita no nosso meio, cheio de graça e verdade, nós vimos a sua glória como do Filho único do Pai. Esse agir de Deus dessa maneira é a expressão mais clara da sua graça, porque Ele não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Ele está conosco. Ele vem na pessoa do Filho, experimenta aquilo que é a vida normal do ser humano. Por isso Deus entende o ser humano por meio de Jesus Cristo. Ele entende o sofrimento do ser humano. Ele entende a fraqueza do ser humano, mesmo sendo Deus, o Deus que é poderoso, grandioso, altíssimo, porque em Cristo, naquele que é o Filho amado, Ele revela esse seu saber, por meio da sua experiência, né? O Filho amado, então, realiza a nossa redenção. O texto vai destacar isso, começando no versículo 7, dizendo que esse Deus que é tão rico em graça comprou a nossa liberdade. Ele efetuou a nossa libertação, a nossa redenção com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Eu gostei de ver que aqui, depois do começo aqui do culto, houve um momento de confissão de pecados, né? Às vezes você vai em alguns lugares em que o pessoal liga o botão turbo, né, no louvor, e a coisa vai e não volta mais. E o pessoal parece que decola e acha que Deus, né, Deus pode ser... você pode chegar na presença de Deus, pode ser abordado de qualquer maneira. Quem somos nós para chegarmos na presença de Deus? Quem somos nós para pensar em chegar diante do trono de Deus? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos míseros pecadores que precisam da graça de Deus, por isso nós temos que sempre lembrar disso. Quando a gente fala para as outras pessoas aí fora quem nós somos, nós temos que lembrar disso também. Porque às vezes tem algumas pessoas no meio cristão que às vezes até com boas intenções dizem: olha, eu sou melhor que você, viu? Eu já tenho Cristo e tal, você aí... Né? Eu não sou melhor que ninguém, nem você. Nós conhecemos aquilo que vai no nosso coração. Pelo menos em parte, né? Porque nem isso a gente conhece direito. Jeremias 17. Nosso coração é desesperadamente perverso e corrupto. Quem o poderá conhecer? Esse é o versículo 9. O versículo 10 vai dizer: eu, o Senhor, o conheço e sondo. Tem um que conhece. Por isso a gente não pode chegar diante de Deus e tentar tapeá-lo, né? E tentar parecer aquilo que nós não somos. Ele nos conhece perfeitamente, e por isso o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, os desígnios. Mas tem uma coisa além disso que Paulo fala aqui no texto. Ele diz que Deus derramou mais uma vez da sua graça sobre nós, com ela a sabedoria e entendimento. No versículo 8, mas ele também diz que Deus em Cristo revelou o seu mistério. O mistério, o segredo do seu plano. Versículo 10 é este segredo. Ele diz que ele vai reunir sob a autoridade de Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Você sabe qual é o maior pecado do ser humano? A gente às vezes gosta de graduar, né? Puxa,
Você viu aquilo que apareceu essa semana no Brasil Urgente? Não sei se alguém assiste, né? O da Atena. Né? Ali é uma seleção de perversidades, né? E às vezes até exagero de olhar em cima dessas coisas. De vez em quando eu dou uma olhada só para saber o que está acontecendo. E todo dia é má notícia, má notícia, má notícia. Não tem boa nova nenhuma ali, nunca. E aí você às vezes pensa assim, puxa, esse crime de hoje foi pior do que aquele da semana passada, né? Sabe qual é o pior pecado do ser humano? É ter sido criado por Deus para um propósito e não cumprir esse propósito. É claro que tudo aquilo que nós fazemos, que quebra a lei de Deus, é pecado. É evidente. Mas existe uma dimensão daquilo que é pecado na nossa existência que vai muito além de uma lista de coisas que nós fazemos de errado, ou que nós não fazemos e deveríamos ter feito. É falhar em cumprir o propósito de Deus. Quando Deus criou o ser humano com um propósito. Ele cria o ser humano lá em Gênesis 1 e dá uma ordem ao ser humano. Agora você vai reger o restante da criação. Você está aqui como sacerdote, como administrador daquilo que eu criei que é bom. E o ser humano errou. O ser humano caiu em pecado, querendo ser autônomo, independente, querendo ser como Deus, seguindo a sugestão da serpente, lá no jardim, e querendo com isso ser completamente independente, sem qualquer ligação com Deus para administrar a boa criação. Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar e guardar o jardim. Lá em Gênesis 2,19, Deus chama o homem para dar nome aos animais. Interessante isso, né? Deus chamou o ser humano para dar nome aos bois. Né? Já ouviu essa expressão? Nome aos animais. Isso significa que tem controle, que tem um propósito, que tem alguma coisa com o ser humano em relação à criação. O ser humano está aí para levar adiante o projeto de Deus quanto a esse mundo, toda a natureza e o mundo e a humanidade. E o ser humano se declara independente de Deus. Então o pecado é muito mais do que atos pecaminosos. O pecado é não estar sob aquilo que é o propósito de Deus e viver uma vida totalmente baseada no seu próprio umbigo. É olhar para si mesmo e pensar, eu vivo do jeito que eu quero, e acabou. Que é como o ser humano faz hoje em dia por aí. Numa sociedade desorientada, sem valores, o que nós vemos? Pessoas tentando viver a vida e aproveitar dos prazeres e dos instintos naturais e buscar riqueza ou prosperidade para, de alguma forma, dar mais vazão a isso. É o hedonismo, a busca pelo prazer, e o narcisismo, que é o culto de si mesmo. O ser humano, mesmo quando ele diz que crê em Deus, muitas vezes ele faz de Deus alguém à sua própria imagem e semelhança. Então, por isso o texto no versículo 10 é muito importante, porque ele diz que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo realizar a obra de redenção exatamente para resgatar o ser humano desse seu desvio, dessa sua falta de cumprir o propósito de Deus, dessa sua falha extrema. Por isso Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos 8, 29, que o propósito de Deus para com aqueles que Ele ama é de fazê-los conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Ele retrabalha a imagem que foi quebrada lá pela queda, de novo na pessoa de Cristo. Então, quando eu estou sob Cristo, sob a autoridade de Cristo, sob o senhorio de Cristo, eu estou voltando para aquilo que era o propósito de Deus na criação para o ser humano. E isso implica
olhar para os relacionamentos na sociedade, para a vida como Deus queria que fosse, da humanidade, a partir das suas coordenadas, das suas orientações, segundo o manual do fabricante. Você já comprou algum produto assim e tentou montar por seu próprio esforço e não deu certo? Aí você procura o manual, né? Cadê o manual? Quando não dá certo, você procura o manual. Em vez de olhar primeiro, né? É isso que o ser humano faz. Cadê o manual do fabricante? Nós temos ele nas nossas mãos. Aqui é a Bíblia, né? O texto das Sagradas Escrituras. E é a partir desse manual, daquilo que é a orientação, claro que a Bíblia é muito mais do que isso, mas só uma ilustração para a nossa vida, que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus sob Cristo. O texto fala que Deus faz em Cristo com que todas as coisas convirjam, confluam naquilo que é o seu propósito. E é interessante que o texto não fala simplesmente da humanidade. Fala de coisas no céu e na terra. Tudo que está no céu e na terra. Aí a gente pensa, mas o quê? Não é só a humanidade que interessa para Deus? Deus é o Criador de céus e terra. Deus, quando terminou a criação, descansou do seu projeto da criação, e Ele abençoou e consagrou tudo. Né? Ele disse, está tudo muito bom, muito bem. Controle de qualidade de Deus. E nós, às vezes, olhamos para aquilo que Deus criou e dizemos, não, Ele vai amassar isso, jogar no lixo, o que interessa é ficar flutuando no céu. Né? Não. É céu e terra. Deus quer refazer, começando pela humanidade, tudo aquilo que diz respeito à criação. Por isso, essa reconciliação de Deus com o ser humano é sinal de que existe uma ligação entre céu e terra. Existe a possibilidade de interação. Céu é a expressão figurativa para falar daquilo que nós não entendemos, que está além daquilo que nós podemos fazer, né? Ou conceber. Deus está para além da sua criação. Por isso, dentro do contexto antigo, pensar em céu, quando não existia foguete, não existia nada, é essa a ideia, né? Hoje o pessoal está tentando ir para Marte, outros lugares. Deus, domínios celestiais, né? Aquilo que diz respeito à corte divina e aos seus propósitos. Existe uma ligação, e essa ligação é Jesus Cristo. Quando Jacó, vocês estudaram Gênesis, aí talvez recentemente essa passagem, Jacó está fugindo, indo para a terra dos seus ancestrais, ele tem um sonho, lá em Betel. Uma escada. Anjo subindo e descendo nessa escada. Quando Jesus fala com Natanael em João 1, ele diz que Natanael vai ver anjos subindo e descendo também ali. Jesus é a escada. Jesus é a escada de Jacó, que faz essa ligação e que faz com que céu e terra se aproximem. Deus e a sua criação. E quando nós olhamos para o texto que diz que tudo conflui em Cristo, nós vemos a história, tudo que diz respeito à história humana, à história do mundo, à história não só do cristianismo, tem a ver com isso. Nós podemos entender a partir disso que a nossa participação nesse plano de redenção de Deus, como aqueles que dizem sim e que, portanto, se veem escolhidos por Ele, ao Evangelho, né? Que nossa participação nisso é alguma coisa notável. Nós somos convidados a interagir a partir de Deus com as pessoas, tendo uma compreensão de alguma coisa que falta às pessoas, um vazio que existe no seu coração. A ideia de que Deus tem um propósito para a nossa vida e, portanto, tem um propósito para o mundo e para a vida das pessoas também. E aí nós temos o texto destacando o fato de que nós somos filhos e herdeiros de Deus, Ele nos adotou, portanto nós somos predestinados para Ele dentro desse plano. A ideia de predestinados, que ele usa mais uma vez no texto, significa que nós somos destinados a um propósito.
Deus não simplesmente nos salva para que nós nos sintamos salvos. Que bom, não vou para o inferno. Estou salvo do fogo. É mais do que isso. Se você pensa que salvação é só isso, dê uma reexaminada nas coisas. Porque é muito mais do que isso. Salvação, dentro daquilo que Paulo nos diz aqui, é participar do propósito que Deus tem para o seu plano, para o mundo, né? Dentro daquilo que nos cabe. Então, esse o nosso lugar, né? Para que nós pudéssemos ser também para a glória de Deus, vivendo a partir dele e respondendo ao Evangelho, como ele diz no começo do versículo 13. Mas ele termina o texto destacando o papel do Espírito. Pai, Filho, do Espírito. Ele vai dizer nos versículos 13 e 14 que quando vocês creram em Cristo, ele colocou em vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Mas esse Espírito é chamado aqui de garantia de nossa herança. Ele é aquilo que nos garante aquilo que Deus promete para nós. O Espírito Santo nos garante a presença e as promessas de Deus. Uma coisa interessante que nós devemos entender aqui, quando Paulo fala do Espírito Santo, assim como quando Jesus fala do Espírito nos Evangelhos, a ideia que as pessoas tinham naquela época é que o Espírito Santo só viria no fim dos tempos. Porque quando termina o Antigo Testamento, os profetas pararam de falar, de uma certa forma. Deus continuou agindo. Mas não havia aquela voz profética que surgia com tanta intensidade durante o período antes do exílio de Judá. Com Jeremias, com Zacarias, com Ageu, com Malaquias, foram as últimas vozes proféticas desse período. E aí nós temos mais ou menos uns 400 anos que, tecnicamente, quem estuda a Bíblia, são chamados de 400 anos de silêncio profético, em que Deus não falava mais com tanta intensidade. Por quê? Porque o Espírito não estava agindo do mesmo jeito. Então, quando Jesus aparece e está cheio do Espírito, isso é novidade. E aí Jesus diz que ele vai doar o seu Espírito, vai conceder o seu Espírito àqueles que creem, que o seguem. E é isso que acontece quando as pessoas creem em Cristo depois, né, como a gente vê lá em Atos 2, o Pentecoste, o Espírito Santo que foi prometido para o fim dos tempos, como Joel capítulo 3 diz, ele agora já veio. O que isso significa? Quando Paulo fala do Espírito Santo aqui, dizendo que ele habita naqueles que creem, significa que o fim começou. Eu acho curioso quando pessoas me perguntam assim, até por uma certa curiosidade, até nem tão espiritual assim. Quando é que o senhor acha que vai começar o fim? Aí a minha vontade é fazer assim. Acorda. O fim já começou. Nós estamos a caminho da consumação. O fim começa quando Jesus é pregado na cruz. Essa é verdade da cruz, né? Quando Jesus é pregado na cruz e quando ele ressuscita dos mortos, porque a ressurreição de Jesus é aquilo que evidencia o fim dos tempos. Quando a ressurreição definitiva acontece. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Alguém até pode pensar, não, mas ele ressuscitou Lázaro, né? E tem outras ressurreições na Bíblia. Todos esses aí que ressuscitaram, que Jesus ressuscitou, ou que outros profetas ressuscitaram no Antigo Testamento, morreram de novo. Sabia? Lázaro, coitado, tem 2 atestados de óbito. Foi ressuscitado, mas morreu de novo. A ressurreição de Cristo é para não mais morrer. É a ressurreição do último dia. O fim dos tempos já entrou na nossa história. Se você não sabia disso, e você gosta de dizer, os que não creem dormem nas trevas, né? Estão dormindo nas trevas. Você que crê está dormindo na luz. Se você não sabe disso. Você está dormindo na luz.
Porque nós somos o povo de Deus no fim dos tempos. Nós não dizemos que Jesus vai voltar? Isso é o epílogo. Essa é a consumação. O Espírito Santo nos é concedido porque é isso que Deus agora faz no fim dos tempos. E Ele nos dá essa segurança, essa garantia de que somos propriedade de Deus. A palavra selo significa propriedade. Quando o imperador romano, aqui nesse caso, Tibério, Cláudio, né, César, ele tem esse selo aqui, que é alguma coisa que vinha no anel, ou alguma coisa que podia ser usada para colocar em cima de cera, para fechar alguma correspondência, ou colocar sobre alguma coisa que era unicamente do imperador romano na época. Né, para dizer, isso aqui é propriedade do imperador, isso aqui não pode ser violado por ninguém. Isso aqui é dele. Só ele mexe. Quando fala que o Espírito Santo é o selo, não está falando que é selo de correio. Está falando que é esse selo aí. Por isso é garantia da propriedade de Deus que somos nós. E ao mesmo tempo é garantia de que essa propriedade será resgatada por Deus no fim. Existe ainda um aspecto finalizador da nossa salvação. Salvação é uma coisa que tem a ver com uma resposta que alguém dá ao Evangelho, sim, mas esse é o começo de um processo. A salvação termina quando você recebe o corpo da ressurreição. Se alguém diz aqui que não, isso já terminou para mim, então me diga como é que você conseguiu o corpo da ressurreição, porque eu ainda não. E estou cada vez mais necessitado dele, à medida que a idade avança. Né? Quer dizer, tem um processo aí. O Espírito Santo nos é dado e nos faz perceber que somos uma família. Eu estou aqui, primeira vez que venho aqui, e me sinto à vontade entre vocês. Não porque vocês são inteiramente simpáticos, é claro que são simpáticos, né? Mas porque o Espírito de Deus está aqui. É Ele que produz em nós essa possibilidade de interação, porque nós temos um denominador comum, que é a nossa fé em Jesus Cristo, nossa redenção. Então nós temos algo importante aqui que Paulo nos diz e que precisa ser observado também, de que nós vivemos a partir daquilo que Deus nos dá em Cristo, mas isso é potencializado, isso é levado adiante no selo do Espírito Santo que nos foi dado por Ele. E por isso nós não somos mais estranhos, não somos mais forasteiros, como Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos, forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Fomos adotados como filhos em Jesus Cristo, pelo Pai de Jesus Cristo. E o Espírito nos garante isso. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, versículo 22 do capítulo 2, onde Deus vive por seu Espírito. A vida no Espírito significa que nós estamos sob essa mesma perspectiva da redenção em Cristo. Eu falei no começo da nossa reflexão aqui sobre a visibilidade do invisível. Eu quero terminar voltando a isso. O texto nos fala de Deus Trindade, que se revela de uma maneira especial e objetiva na pessoa do Filho, esse que veio morar aqui no nosso meio. Fez residência entre nós, os seres humanos, e nós percebemos, esse aqui é Deus. Olhando para a face de Jesus Nazaré, chegamos a essa conclusão, esse é Deus. Como é que as pessoas veem Deus no mundo hoje? A pergunta agora de implicação daquilo que o texto nos diz aqui. Como é que as pessoas podem saber da existência de Deus? Como é que o ateu, que se converteu ao ateísmo, é claro, né? Pode, porque todo ser humano nasce com um instinto por Deus. Como é que ele pode perceber que Deus existe? Como é que a gente pode provar para ele isso?
Aí entra a comunidade cristã e os relacionamentos. O desafio de viver como uma comunidade trinitária, a partir do Pai de Jesus Cristo, daquele que nos dá bênçãos espirituais, que nos ama por meio do Filho, a partir daquilo que o Filho fez por nós e dando a Ele todo o espaço para que Ele seja Senhor da nossa vida, num contexto em que o Espírito Santo habita em nós e propicia a possibilidade de viver comunidade. Se fala muito de comunidade aí no mundo afora, né? Mas aquilo que a gente vê como maior expressão de comunidade hoje é Facebook. Né? Eu tenho 3.500 amigos no Facebook, alguém vai dizer, né? Eu não, porque eu nem tenho Facebook. Tenho 3.500 amigos no Facebook. Não conheço nenhum pessoalmente. Comunidades virtuais. Individualismo. Você acha que viver dessa maneira faz alguma diferença? Faz sim. As pessoas ficam cada vez mais olhando para o seu próprio umbigo, e por isso nós vemos aquilo que aconteceu em Suzano há pouco tempo atrás, em que pessoas vivem no meio de comunidade, mas isoladamente. Você vê cada vez mais a violência crescendo ao seu redor. Nosso Brasil, infelizmente, é uma realidade, né? Antigamente, os estudiosos diziam que o brasileiro é o homem cordial. Cordialidade no Brasil? Cortesia, a ideia, quer dizer, a gente vê isso, claro, né? Mas parece que está sumindo cada vez mais isso do horizonte. Como é que nós podemos mostrar que Deus existe? Quando nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Aí a verdade da cruz transparece. Quando as pessoas se relacionam com você no trabalho, na escola, na família, e veem que, puxa, esse casal aqui se ama, né? Eles têm problemas, assim como nós também temos em casa, mas eles se amam, eles não se separam por causa de uma briguinha, de alguma coisa que acontece. Quando você vê filhos crescendo, sabendo qual o objetivo a perseguir na vida, e não a simplesmente aproveitar dos prazeres, vivendo uma vida que não leva a lugar nenhum, só a desgraça. Drogas hoje em dia também estão aí para mostrar com clareza absoluta que no coração do ser humano hoje existe um vazio do tamanho de Deus. O ser humano tenta colocar qualquer coisa para preencher esse vazio aí dentro. Nada consegue, a não ser Jesus Cristo. Por isso, o nosso desafio é viver a vida de comunidade, a vida de igreja, a vida de família, os relacionamentos, a partir do modelo da Trindade de Deus e aquilo que Deus nos dá como seu propósito maior em Jesus Cristo. Eu oro para que essa igreja persiga esse propósito, tenha isso em mente aqui cada vez mais.